E aí, Cláudia, por que que as pessoas então estão tão preocupadas em desacreditar a ciência? Que movimento que é esse? Então, de novo eu vou falar da curvatura da vara, porque assim, quando o Zé falou dessa questão, né, da ciência, né, eu até dei uma dica de um livro lá no chat, que é o do Mesmer, que o Paulo Henrique de Figueiredo, ele fala exatamente sobre essa questão, só que sobre o magnetismo animal, que o Mesmer, ele falava, né, sobre essa questão da mediunidade, só que ele chama de sonambulismo, né? Ele não tinha nada a ver com o espiritismo, ele é anterior ao espiritismo, e o Kardec se baseou muito nele para falar sobre essas questões de fluido universal. Inclusive o termo fluido é do Mesmer, enfim. E aí ele conta exatamente isso, que quando o Mesmer começa a ver os resultados da medicina dele, né, que junta essa questão do magnetismo com a questão da medicina em si, que ainda estava é uma medicina muito arcaica, enfim, ele começa a ciência começa a se opor a isso. E aparece justamente como um bloqueador disso, né? Não pode, a gente não pode pensar nisso, a gente não pode fazer isso, e acaba meio que boicotando essas ideias, né? E não permitindo, e aí a ciência entra como um forte opositor e bloqueia esse caminho. E agora a gente está vivendo um oposto, né? Assim, se a gente for parar para pensar, a gente está vendo assim, pessoas, não estou falando que todo mundo, né, gente? Eu estou falando assim de uma forma daquilo que a gente, coisas científicas que são claramente provadas, as pessoas contestando, algumas pessoas contestando, né? Terraplanismo, vacina. E aí você fala assim, gente, peraí, né? A gente vai ter que chegar nesse ponto, quer dizer, a gente estava aqui, foi a ciência bloqueando toda e qualquer ideia que tivesse vínculo com o espiritualismo de forma geral, e aí agora a ciência querendo bloquear, quer dizer, as pessoas querendo bloquear a ciência, não é assim que as coisas acontecem. A gente tem que desenvolver esses dois lados. A gente só vai caminhar quando a gente perceber que os dois lados têm a sua importância e que os dois lados têm que se convergir e não um ser inimigo do outro, né? Agora, é lógico que nós não estamos falando de pessoas que estão só atacando a ciência pelo simples fato de só acreditar no espiritualismo. Não, nós estamos falando de gente que simplesmente quer derrubar a ciência porque ele acha que é assim e acabou, entendeu? E aí é muito difícil você lidar com isso, né? Então eu espero que a gente possa fazer esse equilíbrio para caminhar junto, porque essa é a ideia. E aí quando a ciência vem e se opõe completamente ao espiritualismo, a gente perde um bom tempo que a gente poderia ter caminhado muito mais, ter avançado muito mais e muito mais coisa. E agora a gente também não pode fazer o contrário. Deixa eu fazer uma parte aqui, acho que pegando até o gancho que o Sidney falou, do famoso dá trabalho. Cara, pensar dá trabalho também. E a ciência, cara, não tem como, te força a pensar. Então, é a lei do mínimo esforço. Então, é muito mais fácil eu combater aquilo que eu não entendo, ou seja, eu vou denegrir aquilo que eu não entendo, do que procurar entender. Dá mais trabalho eu procurar entender. Ó a Mas navalha aí, ainda... Zé. Oi? Ó a navalha aí. Não, sim, mas pensando assim, dá bastante trabalho. Agora, ainda bem que a ciência existe, mas o que eu dá, assim, né, isso me toca profundamente. Se eu sair na rua, ataco o Sidney, cara, vai atacar a ciência, eu sou obrigado a tomar as dores, né, como cientista que sou. E, cara, o que dá vontade, frequentemente, falar, como a ciência está errada, dá vontade de ainda bem que a ciência funciona e existe, do contrário, a gente não estaria aqui falando com computadores, internet e tudo mais. A gente estaria fazendo sinal de fumaça, não é mais fácil? Para que ciência? Vamos fazer sinal de fumaça. Ah, você ataca a ciência, mas você está vendo a televisão? Cara, larga a mão de ser hipócrita. Ah, você ataca a ciência, mas você está aqui com o celular? Nisso aqui você tem computador, você tem câmera, você tem som, você tem 200 mil
sei quantos anos de tecnologia dentro de um negócio que cabe no seu bolso. Isso aqui não serve, ciência não serve. Cara, volta para o sinal de fumaça, volta para a caverna, mas seja autêntico. Seja assim, cara, não seja hipócrita. Sou contra a ciência, então vai viver nas cavernas, com todo respeito. Eu ia falar alguma coisa, mas aí o José acabou me fazendo esquecer o que eu ia falar. Eu assisti um documentário esses dias que estava falando sobre isso, né? Sobre a evolução humana dos anos 50 até aqui. E mostrando o quanto o avanço de conhecimento, não só de tecnologia, é preponderante para a nossa existência. Eu vou procurar, depois eu passo a referência. Mas o que eu ia complementar, eu esqueci. O que você falou mesmo, Cláudio? Qual que era o resumo do que você estava falando? Não, eu estava falando que a gente está vivendo um momento assim, que houve um momento da história em que o espiritualismo, em que a ciência meio que tentou bloquear toda e qualquer ideia espiritualista, e agora parece que as pessoas estão fazendo um contraponto à ciência para que não haja mais. É graças a Deus que tem que existir esse equilíbrio, como o Zé falou. Eu também me sinto extremamente ofendida quando alguém fala mal de ciência, entendeu? Para mim, e como Kardec disse, ciência, entre eu e a ciência, fique com a ciência. Então, eu penso assim, aliás, um dos motivos de eu ter escolhido essa doutrina é esse, né? Lembrei o que eu ia comentar. Acho muito chato. Você vai, por exemplo, numa reunião de trabalho com advogados. Aí alguém resolve dizer assim, vamos almoçar? Aí as pessoas saem para almoçar e ficam comentando única e exclusivamente sobre os processos que estão trabalhando, sobre as resoluções que tomaram, a lei não sei das quantas. Isso também acontece com médico, com enfermeiro, enfim, as pessoas, mesmo no momento de lazer, professor de dança, mesmo no momento de descontração, a pessoa é monotemática, ela só fala sobre um assunto, ela só tem interesse sobre um assunto. Para mim, esse tipo de pessoa é chato, entende? Porque você não consegue desenvolver nada, nem uma linha de pensamento, nem percepção sobre a vida, nada com essa pessoa. E parece que a principal característica hoje é isso, mesmo as pessoas não sendo letradas, não terem estudo algum profundo sobre um determinado tema, o que for moda no momento, ela trata como se ela fosse um especialista no assunto. E muitas vezes vende isso como um produto, muitas vezes tem audiência para isso. Só que é chato, né, cara? Desculpa, mas se a vida for vista sob um único ponto de vista, eu não quero conviver com esse tipo de gente, porque, né, não tem assunto, cara. Quando é monotemática, não tem outra coisa, não tem evolução ali. São duas coisas diferentes, tá, gente? Uma coisa é ser a pessoa ser inteligente, outra coisa é ter conhecimento. São duas coisas distintas. Claro que uma coisa se apoia a outra. São parecidas, mas o mais importante é o seguinte, aqui eu faço a meia-culpa em nome da ciência. Hoje em dia, está se buscando no meio científico, acadêmico, a chamada popularização da ciência. A academia já está reconhecendo isso. Que falta popularizar a ciência. Justamente, assim, quando eu falei que a cobra está comendo rabo, chegou, né? A gente recebeu aquela mordida aqui atrás, falou, opa, o que aconteceu? Aconteceu que a gente se enclausurou em Torres de Marfim e deu nisso. Então, agora sim, a comunidade, a academia está saindo da Torre de Marfim, nós estamos descendo, indo ainda onde o povo está, né? Como diria aquela música lá do Milton Nascimento. Eu comentei exatamente isso com o Alexandre essa semana. Não foi semana passada, acho que nós falamos sobre isso. Que a ciência, ela precisa ser mais acessível. E é responsabilidade da ciência, sim, esse distanciamento das pessoas, essa falta de interesse. Porque tudo que é tratado cientificamente é como se, nossa, fosse assim. Às vezes eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu tô dando aula, é um conceito tão simples
E o livro escreve de um jeito, né? Fala de um jeito que você pega e fala assim, nossa, é tão... E aí você tem que traduzir isso para a criança. E não precisa ser assim. E aí o que acontece? A pessoa, ela precisa sempre de um tradutor. Só que esse tradutor, ele vai fazer a interpretação dele em cima daquilo. Se você tiver uma interpretação legal, bacana, você vai passar aquilo para a pessoa. Mas se você não tiver, a pessoa vai comprar aquilo que você falou e... porque você falou de um jeito mais simples do que aquilo que estava. Então, ela não pode se alimentar da fonte, porque a fonte está muito distante do que ela possa entender. Não porque ela seja sem noção, mas eu acho que cada um tem uma habilidade. Se eu pegar um livro aí do Zé, que o Zé estuda de física, eu não vou entender nada. Então, assim, tudo depende. Eu também não entendo, relaxa. Também não entendo, relaxa. Então, assim, então ótimo, Zé. Que bom, isso me deixa feliz. Mas assim, você. E aí, se o Zé chegar para mim e falar assim, ó, eu vou falar assim, Zé, eu li aquilo lá e não entendi nada. Aí o Zé vai vir e vai me dar a explicação dele. Eu vou comprar aquilo, pô, o Zé é o cara, eu vou entender. O Zé tá falando, eu vou acreditar que o Zé tá falando. Então, é muito isso, gente. Tá na hora da ciência ser menos arrogante e ser mais próxima das pessoas, para que as pessoas tenham mais acesso a essas informações de forma mais clara, para que elas também possam formar as opiniões delas sem precisar de tradutores, enganadores e todas essas pessoas. Estou aqui com o Livro dos Espíritos na mão. Pergunta 98. Os espíritos de segunda ordem para os quais o bem constitui a preocupação dominante têm o poder de praticá-lo? Bem, né? Cada um dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros sabedoria e bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Ou seja, é a questão do tripé. Não adianta você ficar com um pé maior que o outro. Ah, sou mais cientista e menos moral. Ah, sou mais moral e menos... Não, não. Todo mundo vai ter que provar, provas, né? Que você tem para passar para a regeneração, como o Jarison falou, nós temos que provar que nós temos um tripé. Senão, vamos ficar manco, como diria o Einstein. Aí, Jairson, a gente pegou aqui dentro da nossa discussão, né? Vimos a questão moral, levamos para a parte científica e aí surgiu um tema bastante interessante aí dentro da ciência. O Zé exortou de forma bastante enfática, né, a questão tecnológica, né? Nós temos, graças à ciência, nós temos um avanço grande em tecnologia. Não necessariamente esse seu telefone. Você vendeu muito mais atributos do seu telefone do que ele realmente tem. Mas e aí o que me leva a pensar, né? Fazendo essa amarração dessa história que nós estamos contando hoje, dessa análise que nós estamos vivendo nesse período, né? Todo mundo querendo passar a sua verdade, transpor a ciência, a gente sabe, a gente entende que uma coisa depende da outra, mas mesmo assim as pessoas vão tentar fazer de tudo para prevalecer o seu próprio ponto de vista, para tentar se agarrar, né? É mais ou menos, eu vejo o mundo hoje mais ou menos com aquela cena final lá do Titanic, né? Que tem gente... o navio está afundando, mas tem gente empurrando o outro para o mar para poder segurar na barra. Mas vai afundar junto, gente. O cara vai afundar junto, mas ele está empurrando o outro, mas ele vai primeiro, né? É mais ou menos isso que eu estou vendo hoje aí, né? A minha concepção. E aí, vindo aí, agregando tudo isso, as redes sociais. Né? Rede social, ela veio para informar, e aí, pegando aí, né, justamente um ponto interessante em nossas vidas, né? Eu me lembro quando eu precisava fazer alguma pesquisa, eu tinha que ir até a biblioteca municipal. Hoje eu sento na frente do computador, né? Sento na frente do computador e eu tenho acesso a tudo. Mas, de novo, a gente já falou isso. 95% que tem é lixo. A gente tem que ser muito criterioso para achar esses 5% de valor que realmente existe dentro da internet. A rede social, qual que é o papel dela nesse processo? Ela veio criar opositores ou ela veio, igual o início, juntar todo mundo novamente? A rede social, para mim, veio dar voz aos medíocres. Eu, particularmente, detesto
Não sou adepto à rede social, até porque é interessante que no começo as pessoas falavam assim, é só brincadeira, né? Aqui a gente é um mundo de ilusão, aqui a gente põe só bobeira. Aí eu falava para uns amigos meus, eu falava assim, ó, eu vou dar para você 2, 3 anos que as pessoas vão começar a mostrar a cara delas mais na rede social do que na vida real. Existe, já que você falou bastante de Netflix, tem o Black Mirror. E tem um episódio que uma pessoa é criada, uma pessoa morre, bem perto do que a gente está vivendo, dos nossos assuntos. A pessoa morre, aí a mulher começa a comprar upgrades do relacionamento que ela tinha com aquela pessoa que morreu. Então, assim, primeiro ela comprou falar com ele pelo social. Então ela via uma voz. Ela ouviu uma voz. Só que aí ela começou a perceber que faltava mais. Aí ela queria ligação. Aí ela pagava mais um pouco, ela começava a receber ligação dessa pessoa que morreu. Aí ela sentiu mais necessidade, ela queria contato. Eles mandaram para ela um boneco de silicone, que tinha o toque, totalmente a última versão, né? A pessoa que tinha acabado de morrer, que no caso era o namorado dela. E ela começou a perceber que ele respondia para ela através de tudo que ele tinha falado na rede social, não do real. Então, assim, esse programa buscava tudo que ele postou de foto, tudo que ele comentou, tudo que ele deu like, tudo que ele deu dislike, tudo que ele fala, todos os tipos de comentário. Então, toda a vida dele, tanto é que ela começou a perceber que tinha lacunas no relacionamento dela com ele, porque não tinha o real, era só o que ele vivia em rede social. E o que se propaga hoje em rede social? Nós temos todos os direitos. A gente pode falar o que a gente quiser, né? E vai no contraponto de uma das maiores máximas, inclusive, que é um dos tópicos de evangelho, que é o dever. Não se tem dever em rede social, só tem direito. Eu posso falar o que eu quiser. Por isso que eu falo que está dando voz aos medíocres, porque assim, esse telefone que o José mostrou está na mão de qualquer pessoa agora. E qualquer pessoa agora comenta, dá like, dislike, curte foto, posta foto e se mostra. Então eu estou vivendo eu estou voltando aquilo que eu falei no início, eu estou botando para fora tudo aquilo que eu sufoquei anos da minha vida. Então eu curto um grupinho de animais, né? Tão bonitinho, a gente vê que vem um monte de sugestão de coisa de animais nessa sequência. Aí eu tenho aquele meu desejo obscuro, né? Eu dou uma curtida em sadomasoquismo, né? Que eu gosto de... Aí aquilo começa a me aparecer, e aquilo começa a me alimentar e me consumir. E cria aquela onda mental em que eu estou totalmente hipnotizado com aquilo, totalmente voltado para aquilo. Né? E o que se propaga hoje em rede social, as pessoas não verificam nada. Imagina se o espiritismo nascesse hoje, dentro de uma rede social. Como seria? Seria que nem pizza, né? Cada um faria a sua. A moda da casa. Como tem alguns centros que já são a moda da casa, né? Que já estão nesse negócio de a moda da casa. Cada um faz o que quer e acabou. Não existe doutrina, não existe um caminho. E se reclama a ciência, né? Falando da ciência e falando da rede social. A ciência esclarece. E compromete, porque você sabendo, você perdeu a ignorância. Esse é o grande ponto de você não querer aderir ao saber. Porque se você sabe, você se responsabiliza.
Então, você sabendo, acabou. Por que a ciência está dentro da doutrina? A ciência veio agregar a religião e a filosofia? Porque veio dar o comprometimento. Você sabe, é o pé no chão. É o pé no chão. Você vai falar de milagre de Jesus? Você vai falar, mas você vai falar com propriedade, sabendo que foi manipulado. Através do quê? Através da ciência. Então, você vai falar de uma coisa que você sabe, então você se compromete. Você não vai ser mais aquele bonequinho, aquele repetidor. O que as pessoas querem ser hoje são repetidores. Então, o que se lança em rede social, agora é lei sem pensar. Aí um que está pensando fora da casinha é doido. Eu me enquadro nessa. Um pensamento fora da casinha, você é doido. Né? Rede social, a gente vê o comportamento do cristão em rede social, né? Do espírita cristão. Está sentado, eu já fiz até palestra sobre isso e falei dentro de centro. É inconcebível um espírita ficar tirando foto de prato de comida e botar em rede social, porque tem muita gente sem comer. É inconcebível, é nojento, é insuportável uma coisa dessa. Me dá dor de estômago ver o espírita lá, pá, botando fotinho de comida. Ainda põe assim, eu mereço. Eu mereço. Merece o quê? E o tanto de gente que está morrendo de fome. E o espírita ostentando comida. O espírito ostentando ganhos e mais ganhos e mais ganhos. Foi Deus que me deu, a mão de Deus. Nada disso existe. Isso é muito Antigo Testamento. Isso é uma visão tão infantil da vida, tão infantilizada, tão pequena. Jesus veio nos trazer a maioridade, nos dá a condição de ser um ser maduro e fica na mão de Deus, que foi Deus que me deu, que foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. E a rede social só está propagando isso. Só propaga isso. A vaidade. E a gente é pego pela vaidade. A gente é muito pego pela vaidade. Aí vem a ciência para te esclarecer. Não é bem assim, não. Não é bem assim. É lógico que não é bem assim. Eu não quero me comprometer. Eu não quero me comprometer. Eu não quero saber. Eu quero repetir o que estou falando. Então eu vou falar mesmo que a ciência não me importa, até que é uma coisa muito distante. Eu não quero pensar. Já tem quem pense por mim. Eu acho que eu mereço tudo na vida, que é o que é propagado pelos coaches, né? Acho que vocês estavam falando disso antes. Que é propagado pelos coaches. Você merece, você pode, você é o máximo, você é isso, você é aquilo. Então, é isso. A rede social, infelizmente, a gente precisa se educar muito. Né? Existem coisas muito boas? Existem. Muito boas. Existem coisas muito boas. Mas, como estamos no mundo de provas e expiações, as redes sociais são um reflexo desse mundo que estamos vivendo. Boas reflexões, Jair. Muito obrigado. Desafio para hoje. Palavras finais em 2 minutos. Cláudia. Quero colocar que assim, é exatamente isso. São muitas coisas para a gente refletir. Como a gente costuma dizer, nós não estamos aqui para dar resposta, nem para colocar verdades absolutas. Muito pelo contrário, a gente está aqui justamente para poder trazer reflexões. Então, assim, é muito legal quando você ouve cada pessoa falando e aquilo mexe em algum pontinho seu. E aquilo que a Carlinha falou na semana passada, que eu fiquei pensando muito na questão do que te movimenta, sabe? Então, são essas reflexões também nos movimentam. Então, a gente para pensar. Eu já não vou mais postar foto de comida. Não que eu postava muito, mas já não vou postar mais. Então, assim, a gente começa a pensar sobre as coisas, entendeu? E graças a Deus. Eu
prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, eu sei que é clichê, mas eu adoro, eu gosto muito desse movimento. Então, agradeço a oportunidade, porque hoje me fez pensar bastante. Eu já acho que se essa é a última esperança, a gente tem muito trabalho a fazer, né? Esse senso de urgência da gente se melhorar, de ser pessoas melhores, precisa ser muito mais latente, ainda mais, porque no meu caso eu já estou no meio da vida, né? Eu continuo achando que a gente tem uma janela de tempo muito pequena para fazer tudo o que precisa, e acho que o melhor caminho é quando é junto, né? Então, a gente tem espaço para caber várias religiões, a gente tem espaço para caber várias linhas de pensamento, a gente tem espaços para ter mais de um tipo de educação, a gente tem espaço para tudo. A única constante que eu vejo é essa necessidade do amor, né? Da gente ser mais complacente com o outro. E especialmente com a gente. Então, se essa é a última esperança, então temos que fazer valê-la. Ó, vou deixar bem claro que eu tenho Facebook, mas sequer tem foto lá. Eu nem entro naquele troço, não faço nada, não tem rede social, não tem nada. Mas assim, já que eu tenho 2 minutos, eu vou fazer aquele famoso momento citação. Hoje eu vou pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 6:12. Aquela famosa frase: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Então, acho que a questão é a seguinte: quer ter rede social? Cara, assim, eu escrevi agora há pouco no chat, é que nem carro, cara, é uma arma. Se você não souber pilotar esse troço, cara, você vira uma arma. E, gente, é sério, pessoas morrem, a gente vê, infelizmente, pessoas incitando crianças, adolescentes a cometerem suicídio. Cara, isso é uma arma. Mas assim, aquele famosa história, a que se fez, a que se paga. E aquelas minhas famosas frases: não se trata de acreditar, a que se fez, a que se paga. Depois de estar com a orelha ardendo pelas coisas que eu ouvi aqui, que eu tenho muito que aprender, eu só queria também deixar isso, né, de que eu tenho as redes sociais, e depois de um tempo que eu tenho por conta do meu, mais agora por conta do meu profissional, então eu fico praticamente o dia inteiro, né, envolvida com rede social. E eu tomei uma decisão para eu ter mais paz com as coisas que eu vejo acontecendo. Eu não sei se estou certa ou se estou errada, mas para eu ter mais paz, eu não me importar com esse tipo de coisa, não procuro até nem ler, se possível. É que às vezes é muito gritante, é tão gritante a informação, a notícia ou o post de uma pessoa, que você realmente assusta e se pega para ler. Mas eu tento evitar isso para não tirar minha paz, sabe? Porque realmente, do mesmo jeito que é muito bacana, porque eu tenho essa experiência como profissional, é uma experiência muito bacana, é importante e me traz benefícios, claro, para a minha vida profissional, mas do mesmo jeito pode me tirar a paz, assim, em 2 segundos que eu estiver nela, né? Então, não sei se estou certa ou se estou errada, de ficar meio alienada com as coisas assim, mas eu prefiro não ser mais uma a dar um like nesse tipo de coisa. Agora vocês já sabem de onde eu tirei a chibata, né? Vocês ficam me chamando de dando chibata em vocês, né? Agora a gente sabe quem é a chibata mor e a chibatinha. Então, com relação a redes sociais, eu gosto. Mas, assim, eu procuro passar aquilo que eu sou.
não o que eu quero ser, nem o que... Né? Então, o que eu posto ali é o que realmente eu sou. Posto comida, né? Vou pensar bastante no Jairson, quando eu fizer pão, vou tirar foto dele, comendo, vou postar lá. Não, é brincadeira, gente, mas assim, eu gosto de postar, não, é um encontro, entendeu? Então, geralmente na minha casa, Jairson vem sempre aqui, meus amigos vêm sempre aqui. Eu gosto desses momentos de estar junto e de receber as pessoas, de tomar café. Café é uma coisa que eu adoro fazer. E eu acho que é o momento da cozinha mesmo, sabe? Que você é o que você conversa. Eu acho que rede social é isso, a gente não tem que querer ser, mostrar alguma coisa que a gente não é ainda. A gente tem que ser o que a gente é, e as pessoas que vão gostar da gente são as pessoas que têm que gostar da gente, do jeito que a gente é. E é como eu falo aqui no grupo, se eu não me sentir confortável em estar com vocês, em falar o que eu penso, né? Pode estar certo, pode estar errado, pode causar polêmica ou não, eu estou no lugar errado. Então, se eu estou aqui, estou com vocês e a gente está todo mundo junto aí nessa discussão, em outras discussões, é para a gente aprender. É como a Cláudia falou, cada semana a gente pega algo que alguém falou, que tocou nosso coração, e a gente começa a trabalhar aquilo dentro da gente, né? É uma coisa que eu sempre penso, é nisso que o Sidney falou, nós temos pouco tempo. Né? Então, a gente tem que correr atrás de administrar esse tempo, né? E perceber realmente o que importa para a nossa vida. E trabalhar em cima disso, né? As nossas reações, porque se conhece o cristão pelas reações. Porque quando a gente vai agir, a gente já tem planejamento, a gente já sabe como fazer. Dentro de uma ação, a gente já tem ali um estudo. Mas são as nossas reações que a gente se conhece, né? Não adianta a gente ter todo o evangelho, falar um monte de coisa, alguém pisar no nosso dedo e a gente gritar, né? Ele bater na pessoa. Então, são nas nossas reações que a gente começa a se observar. Porque a gente ainda está vivendo muito esse mundo de emoções, né? De raiva, de culpa, de medo, né? E, como eu falei, dos livros, né? Que eu não gosto. Robson Pinheiro, né? Outros que colocam livros assustadores aí, que é caríssimo e não fala nada. Então, estão querendo pegar a gente pela culpa, pelo medo. Isso não é legal, porque o Cristo, ele libertava as pessoas, ele é libertador, ele é consolador. A gente tem que pensar sempre nisso. Eu estou me aprisionando, estou me consolando, estou me libertando. Onde que eu estou? Gente, muito obrigado, em primeiro lugar. Assim, eu estou muito contente por estar com vocês. E a Carla já deve ter falado para vocês que o meu mestre é Jesus Cristo. E falando em rede social, né, eu sei que a atual, né, é reflexo, como eu disse, do nosso comportamento. Só que a nossa doutrina, se nós formos ver, ela foi construída em cima de uma rede social. Porque as cartas chegavam até Kardec do mundo inteiro. Né? Nós fomos... Paulo, como o José citou, que olha, se eu tinha alguma dúvida que esse grupo me é simpático, quando você falou de Paulo, você não tem noção de como eu amo Paulo. As cartas que Paulo escrevia, a relação de Paulo com Timóteo, uma criança de 13 anos, colocando e ele mostrando a maturidade de entender Paulo, né? Imagina que espírito é esse, Timóteo, com 13 anos, falando de Paulo de igual para igual. Então, quando eu falo que deu voz à mediocridade, porque nós estamos vivendo esse momento de transição, de botar tudo para fora. Né? Nós vivemos em sociedade, então nós vivemos em rede. A rede é necessária, as relações são necessárias. O que está em caminho errado somos nós, o meio que como estamos usando isso. Então eu acredito que nós, buscando essas referências que eu trouxe, de como uma rede social alavancou a terceira revelação, né? Por que ela chegou dessa forma para nós, uma forma rápida, uma forma que a gente consegue acessar tudo ao mesmo tempo? Porque o nosso compromisso é maior.
eu acho que o que está faltando para nós é isso. É nos comprometer. É nos comprometer com a coisa. Né? Nos comprometer com a causa, nos comprometer com o Cristo, nos comprometer conosco mesmo, nos responsabilizar pelo aquilo e refletir sobre aquilo que a gente está postando e que a gente está distribuindo. Porque, querendo ou não, nós somos referentes. Eu falo para a Carla, eu devo ter desencaminhado, agora dando uma de espírita mesmo raiz, né? Pensando em outra vida. Eu devo ter desencaminhado tanta gente com a palavra, né? E que eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho nessa vida atual, né? Do falar, né? Do quanto a gente tem que se policiar. E todas as vezes em que eu vou falar para alguém ou para algum lugar, eu peço que o que eu fale não seja o que eu quero falar, e aquilo que as pessoas necessitam naquele momento ouvir. Né? E que eu me torne responsável pelo que eu estou passando. E digo para vocês, assim, muito obrigado. Eu espero que este grupo caminhe e que a gente, né, eu já falo como se eu tivesse, enfim, mas que a gente consiga agir em cima de toda essa reflexão que a gente tem aqui. Que isso seja distribuído através de ações. Né? Porque a gente sabe a necessidade atual é a linha de frente de ação. De bater de frente, de se botar à prova. Porque o cristão ele não nasceu para estar na sombra. O cristão ele nasceu para estar no fogo. Porque o ser mais perfeito que veio nesta terra morreu na cruz. Por que eu, na minha pretensão, vou achar que eu tenho que ficar ali, no meu cantinho? Gente, eu já vou adiantando a vocês. Eu odeio diminutivo. Eu não falo cantinho, coisinha, casinha, bonitinho, inho, porque eu acho que a gente não merece isso. Se você falar, minha casinha, então você quer ter uma casinha. Minha casa. Quero ter a minha casa. Meu carrinho. Sabe, essas coisinhas. Nós não nascemos para isso, né? Nós nascemos e nós somos capacitados por Jesus para ser. Porque ele mesmo disse, né? O que eu faço, vocês podem fazer e até mais. Obrigado. Muito bom. Senhores, esperamos que vocês tenham gostado de mais um Contestação, mais um tema quente, discussão um pouquinho mais densa do que o normal, né? Mas eu acho que temos que buscar esses pontos de reflexão, muitas coisas para a gente refletir, né? Eu acho que surgiram bastante para nós aqui que estamos participando da reunião e espero que para vocês que estão assistindo também. Não se esqueçam de deixar seus comentários, deixem os seus likes, sugiram temas, assistam os outros vídeos para entender a sequência dos comentários. Nos acompanhem também nos podcasts, nas mídias digitais. Enfim, Contestação está aqui para contestar. Como diz o Zé, não é só questão de acreditar. Vamos contestar para a gente construir a nossa verdade. E esperamos que ela esteja mais próxima possível da verdade absoluta. Até mais!